Torcedor do Fogão, começando mais um vídeo aqui no Portal Glorioso. Vamos falar de Botafogo, de futebol e regatas. Cara, Botafogo ganha do Independente Petroleiro por 3-0, mas, cara, poderia ser muito mais. Muito mais, muito mais. Poderia ser uma goleada histórica, né? Mas o Botafogo perdeu muitos gols, mas não vou reclamar, né? Da quantidade de gols que o Botafogo não fez no Petroleiro, né? Porque eu ficaria mais decepcionado se o Botafogo fizesse isso e não tivesse ganhado a partida. Mas ganhou bem, ganhou de 3-0. Tá? Vamos falar um pouquinho desse jogo, vamos falar também sobre a situação da SAF, né, com a GDA, e também do João Paulo Magalhães, né, o presidente do Clube Social, viajando, né, para conversar com o presidente da FIFA. Vamos falar disso também. E também, obviamente, de Danilo, tá? Danilo, que recebeu mais uma proposta, recebeu mais uma sondagem, melhor dizendo, né? De mais um clube, dessa vez, de novo, né, na verdade, né, da Inglaterra, tá? Dessa vez do Newcastle, lá da Inglaterra, da Premier League, tá? Vamos falar sobre isso também no vídeo de hoje, beleza? Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é PH Miranda, eu faço parte aqui do Portal Glorioso, a gente grava vídeos sobre o Botafogo aqui no YouTube, lá no TikTok e no Instagram também, os links estão aqui na descrição, então, cara, segue lá a gente, que é muito importante para valorizar o nosso trabalho, tá? A gente começou o projeto aí recentemente, então o seu apoio, a sua ajuda seria muito importante para a gente continuar e crescer cada vez mais, beleza? Bom, sem muita enrolação, cara, o Botafogo vence, né? E pela quinta rodada da fase, desculpa, quinta rodada, tá certo? Quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e se garante, praticamente na primeira colocação, contra, desculpa, do grupo E, né? O grupo E. Eu tava vendo aqui qual que era o grupo que o Botafogo tava. O grupo E, com Caracas, Racing, Independente Petroleiro. E o Botafogo se garante já em primeiro colocado, já vai diretamente para as oitavas de final. Resultado que era importante para a gente, né? A gente precisava, né, se garantir. Porém, é importante dizer que o jogo contra o Caracas, apesar de ser um jogo ali mais quase com um clima mais amistoso, né, que o Botafogo já está classificado em primeiro colocado, né, o Caracas vai vir com muito mais sede do que, né, o Botafogo para esse jogo, muito provavelmente. Porém, não é um jogo para se jogar fora, tá? Não é um jogo para a gente só não ligar. E por que que eu digo isso? Porque o Botafogo, na classificação geral, né, de todos os grupos, o Botafogo, por enquanto, é o primeiro colocado. Porém, a gente precisa manter, né, o único clube com 13 pontos até agora na fase de grupos da Sul-Americana é o Botafogo, tá? O único que poderia chegar a esse número era o River Plate, mas empatou com o Red Bull Bragantino dentro de casa e não tem mais chance de chegar a 13 pontos nessa rodada. Tá? Porém, se você pegar todos os grupos no geral, o Botafogo é o melhor colocado. Ou seja, isso faz com que o Botafogo, independente de quem pegue ao longo dessa caminhada na Sul-Americana, seja o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, independente de quem pegar, o Botafogo vai jogar, vai decidir os jogos em casa. Então, eu acho que seria muito importante a gente olhar com atenção para esse jogo do Caracas, apesar de ser um jogo já, né, amistoso, digamos assim, mas não acho que é um jogo para se jogar fora. Acho que é importante a gente ganhar, né, vencer e conseguir um resultado positivo, pelo menos, né, na Venezuela, porque acho que isso é muito importante, tá? Decidir os jogos em casa, eu acho que faz uma diferença muito grande, pelo menos para o Botafogo. Então, eu vejo com bons olhos a gente olhar, né? Na verdade, eu queria, né, olhar com bons olhos. Eu quero que o Botafogo olhe com bons olhos para esse jogo contra o Caracas, que seria muito importante para a gente conseguir decidir os jogos em casa, né, da playoff. Mas também, se não conseguir, não vou me lamentar muito, mas como eu falei, acho que é importante sim. Enfim, falando do jogo em si, cara, eu acho que um dos jogos, eu não me lembro de um jogo que o Botafogo perdeu tanta chance, cara. E olha que já teve jogo em que o Botafogo fez chover e ainda assim não saiu gol, né? Eu lembro daquele Botafogo e São Paulo, né, na Libertadores do 2024. O Botafogo jogou muito naquele jogo, né? Fez para golear, né? Fez um jogo ali para golear o São Paulo e não saiu nenhum gol. Dito isso, ainda assim, não criou tantas chances quanto criou ontem contra o Independente Petroleiro, né? Foram 41, né? Foi só confirmar aqui, 41 finalizações, cara. Eu nunca vi isso. 41 finalizações, sendo dessas, né?
19 no gol, tá? 19 no gol e apenas 3 gols, né, que o Botafogo fez. O próprio Franklin, né, na coletiva de imprensa, lamenta, né, porque ele diz que poderia ter feito muito mais. Ele ficou triste pelo resultado, né, de 3-0. Primeira vez que eu vejo isso, né? O time ganha de 3-0 e o técnico vai na entrevista dizer que ficou chateado, né? Mas tudo bem, né? É importante a gente estar com essa mentalidade. Mas uma coisa que eu queria destacar dessa partida, além dos jogadores que eu já vou falar, mas é que o Botafogo melhora ofensivamente, e aí eu digo não sobre a finalização das jogadas, né? Porque obviamente o Botafogo perdeu várias chances, mas na criação de chances criadas, né? As chances criadas que o Botafogo teve foi um número muito maior. Óbvio que o adversário não é um parâmetro, né? O Independente Petroleiro é um time extremamente limitado, acho que um dos piores times que o Botafogo já jogou na história, pelo menos que eu já vi. Óbvio que o Botafogo já pegou um adversário bem pior, né? Óbvio que isso aqui é uma hipérbole, mas enfim, é um adversário muito fraco, não é parâmetro. Mas o Botafogo vem numa sequência de jogos, né? Em que o time vem criando bastante chances. Isso me conforta um pouco, porque óbvio que se você criar as chances e você não aproveitar elas, principalmente contra um adversário como o Independente Petroleiro, né, é, é um pouco preocupante? É um pouco preocupante, né? Óbvio que tem que dar o mérito também pro goleiro deles, né? O goleiro dos caras, cara, só faltou fazer chover, né? No jogo. Foram pelo menos 9 defesas só no primeiro tempo, pra você ter noção. E, enfim, o Botafogo saiu com resultado positivo e no finalzinho do jogo só, né, que faz o gol ali com, olha só, né? Olha, quem diria, né? Assim que o Tuco Correia entra, um gol e uma assistência para ele, né? Um gol ali que não foi bem gol dele, né? Foi algum gol contra, né? Mas não deixa de ser uma jogada criada por ele. De novo, não é parâmetro, tá? Independente Petroleiro, pelo amor de Deus. Mas destacando aí na partida, o Medina jogou muito, assim como tem jogado, né? A sequência de jogos do Medina tem sido absurda, né? Ele vem cada dia mais, né, jogando melhor, né, com a camisa do Botafogo. E ontem, mais uma vez, uma partidaça do volante do Botafogo. E isso me deixa muito feliz. E também o que me deixa feliz é uma boa partida do Huguinho, tá? Gostei muito da partida dele. Acho que ele pode, não vou dizer que é a solução dos nossos problemas, tá? Pelo amor de Deus, longe disso. Não vou jogar essa responsabilidade para cima do moleque, que, né, deve ter o quê? 19, 20 anos no máximo. Não vou fazer isso, mas que ele pode ser uma certa amenização dos nossos problemas em relação a contratações no meio do ano, né? Que a gente sabe que a gente vai perder o Danilo, a gente sabe que a gente pode perder outros jogadores e a solução pode estar vindo da base, tá? No momento que a gente não sabe, a gente não tem nenhum um horizonte, né, do que fazer em relação a contratações, né? O Botafogo não tem dinheiro e mesmo se tivesse, não está no transfer ban, ou seja, a gente não tem nenhum parâmetro para falar sobre contratações no momento. Então, numa situação em que a gente sabe que vai perder jogadores, isso seria interessante, né? A gente usar a base. A base está sendo efetiva, pelo menos até agora, né? O Guinho fez um bom jogo contra o Corinthians, eu gostei, tá? Da partida dele contra o Corinthians. E ontem faz uma bela partida, talvez ali o melhor da partida, na minha opinião, tá? Eu gostei muito mesmo, defensivamente, um leão. E quando chegou bem também no ataque, tá? Outros jogadores, o Ferrarese, mais uma partida excepcional dele, já vamos falar dele também em relação ao próximo jogo contra o São Paulo, tá? E também eu gostei da partida do Montoro, tá? Eu gostei, o Montoro foi muito bem também. Poderia ter feito melhor lá na frente? Poderia, assim como, por exemplo, o Cauã Toledo. Tá? O Cauã Toledo, muito bom jogador, gosto muito dele, tem muito a melhorar ainda, vai voar esse moleque, joga muito desde a base, acompanho. E, cara, é um foguete, realmente é absurdo esse cara. Ele vai, se né, obviamente, for de acordo com o que ele joga na base, ele conseguir aperfeiçoar isso e trazer para o profissional, isso só tem a melhorar.
né? Obviamente, pô, perdeu muitas chances, perdeu muitos gols, mas assim como praticamente o Botafogo inteiro, né? Perdeu, então eu não vou colocar essa culpa em cima do moleque, né? Então, é mais um garoto aí que a gente pode também estar sendo uma das soluções do Botafogo nessa temporada. Gosto muito e acho legal o Franklin tá vendo que a base pode ser utilizada, né? Porque era uma das minhas críticas, pelo menos ao Franklin Carvalho, que ele não utilizava a base, né? Ele não estava utilizando a base, ele não estava utilizando alguns jogadores, como por exemplo o Lucas Vijalba, né? Eu acho que o Vijalba ele pode ser mais aproveitado pelo Franklin, principalmente nesse esquema que ele exige muita rapidez, exige, né, velocidade, dinamismo, né? Nos contra-ataques principalmente. O Vijalba pode ser uma solução para isso, tá? E ontem se demonstrou de novo um jogador muito efetivo, tá? Obviamente, de novo, perdeu muitos gols, perdeu muitas chances, mas isso aí vale para todo mundo, tá? Todo mundo perdeu muito gol. E isso é uma coisa que com certeza vai ser cobrada pelo Franklin, né? Ele mesmo disse, né, como eu falei, ele ficou lamentando isso, e eu acho que isso sim vai ser uma coisa aperfeiçoada, se Deus quiser, né? Vai ser melhorada, mas me conforta o fato de que o Botafogo apresenta uma melhora jogo após jogo, tá? Eu vi uma melhora no jogo do jogo contra o Galo até o jogo contra o Tirano, obviamente aquele jogo contra a Chapecoense, que é um assunto à parte. Mas do jogo contra o Galo até o jogo contra o Corinthians, né, comparando os dois jogos, eu vejo uma melhora bem clara. O Botafogo contra o Corinthians melhorou muito, produziu a ponto de ganhar por mais, né, ganhou de 3-1, mas produziu para ganhar mais, assim como o jogo contra o Independente Petroleiro. Tá? O Botafogo produziu mais do que realmente foi efetivado. Né? Foi 3-0, mas poderia ter sido tranquilamente um 5, um 6, um 7-0 com tranquilidade pelo que a equipe apresentou em campo. Isso me deixa bem confortável, obviamente que eu quero que o Botafogo melhore, né, na efetivação das suas chances criadas. Né? Enfim, paramos de falar de Independente Petroleiro, o Botafogo enfrenta agora, né, o próximo jogo, o foco é, né, no domingo, né? Domingo? Dia 23 ou é sábado? Estou perdido. Perdão. Mas, sábado, perdão. Sábado, dia 23, às 17 horas, né, às 5 horas da tarde, enfrenta o São Paulo. E temos aí um grande acordão, né? Teremos um grande acordão porque Botafogo e São Paulo entraram em comum acordo para que Ferrarese e Arthur, né, o Arthur Reborn, fossem utilizados na partida, tá? Porque o Botafogo emprestou o Arthur para o São Paulo e o São Paulo emprestou o Ferrarese ao Botafogo. E a multa para os dois serem utilizados é a mesma, tá? 2 milhões de dólares. Então, os dois foram lá, ó, apertar as mãos e falaram assim, ó, você utiliza o Ferrarese, você utiliza o Arthur e ninguém paga nada. E aí é isso que vai acontecer, tá? A informação do André Hernan, tá? O Botafogo já fez esse acordo com o São Paulo e tá tudo certo. O Ferrarese vai ser utilizado, o Arthur também pelo São Paulo, tá? Jogadores que estão sendo no momento muito importantes para as suas equipes, né? O Arthur lá no São Paulo, a torcida tem gostado bastante dele, né? E enfim, vem sendo muito elogiado também. Obviamente também o Ferrarese, que está sendo um zagueiraço, né? Está sendo indispensável nesse time do Botafogo, o Ferrarese. Então, muito importante a gente ter essa notícia aí, né? Da presença do Ferrarese nesse jogo contra o São Paulo. Beleza? Bom, vamos falar agora da SAF, né? A SAF do Botafogo, que em todas essas trâmites, né? Eu não aguento mais falar disso, mas tem que falar, então vamos falar. O João Paulo Magalhães, ele que tem muitos contatos, né, durante essa vida dele empresarial e também como dirigente, né, de clubes, ele tem muitos, como eu falei, que eu acabei de falar, ele tem muitos contatos e um desses contatos é um contato importantíssimo, né, que é o Gianni Infantino, ele mesmo, o presidente da FIFA, né, e ele, o João Paulo, no caso, né, foi até a Europa, né, conversar, né, tratar ali, negociar com o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, para tentar aliviar o Botafogo com o transfer ban, né, apresentando ali uma justificativa, né, de que o Botafogo está em recuperação judicial
e que por isso o Botafogo não deveria ou não poderia estar no transfer ban, né, para tentar mitigar ali a situação. E o João Paulo está atrás disso, ele foi até lá. E, cara, isso é muito importante, a gente ter um cara que tem esses contatos, né, que tem essa facilidade de acesso, né, principalmente com pessoas importantes no meio do futebol. E não precisa nem falar do quão importante é o Gianni Infantino, né? Então, ele tem, o Botafogo tem 3 transfer bans no momento, né? Tem o transfer ban pelo Thiago Almada pela segunda vez, né, com o Atlanta United, tem com o Ludo Goretz por causa do Juan Cruz e tem agora com o New York City por causa do Santi Rodrigues, tá? E aí o Botafogo está proibido de contratar por 3 janelas por causa desse transfer ban. E aí o João Paulo vai lá para tentar mitigar essa situação, como eu acabei de falar, por conta da recuperação judicial e tal. Então, o Botafogo ele tem otimismo quanto a isso, tá? Então o Botafogo pode sim pensar e sonhar com um possível alívio quanto a isso, pelo menos até no momento, né? Que é uma situação muito complexa. Então, eu acho que o Botafogo pode tentar sonhar, pelo menos, tá? Quanto a isso, acho que realmente a gente pode, pelo menos, tentar ser um pouquinho mais confiante, né? Um pouquinho mais esperançoso quanto à janela desse meio do ano. Mais uma vez, já falei isso com vocês em outras oportunidades aqui no canal. Não esperem contratações caras, não esperem contratações com muito valor, né? Enfim, esperem contratações de oportunidade de mercado, tá? Então a gente pode ver nomes muito desconhecidos que a gente nunca viu na vida, tá? E assim como foi muitas das vezes no scout do Botafogo, né? Bom lembrar que lá em 2022, né, quando o Botafogo traz, por exemplo, o Gustavo Sauer, é, não vou nem dizer o Lucas Piazon porque ele já era mais conhecido, né? Mas Vitor Sá, o próprio Tiquinho Soares, muitos aqui não conheciam, né? Mas eram nomes muito pouco conhecidos, né? E o scout vai lá e traz eles como oportunidade de mercado, valores muito baixos. Então, isso que a gente pode esperar nesse momento, tá? Pelo menos é a minha projeção para essa janela de meio do ano, beleza? Bom, agora passando para o outro lado, né, de negócios, né? O Botafogo, tipo, o Danilo atrai interesse de mais um clube, né? O Danilo está aí sendo muito polêmico nesses últimos dias. Eu acho que, cara, não precisava disso, né? Não precisava. É só a gente ver aí, por exemplo, o Barbosa, né? O Barbosa foi negociado junto ao Palmeiras, fez sua despedida. Aliás, fez o seu último jogo efetivamente agora, muito provavelmente, contra o Petroleiro, né? Que ele podia jogar, ele pode jogar ainda na Sul-Americana, mas não deve jogar contra o Caracas, né? E pelo Brasileirão não vai jogar mais. Então, provavelmente esse foi o último jogo em definitivo dele com a camisa do Botafogo. Beleza? Mas, bom, é só a gente ver, por exemplo, o Barbosa, né? O Barbosa foi negociado com o Palmeiras, estava em negociação e não precisou fazer isso tudo que o Danilo está fazendo no momento, né? Até o momento, o Danilo está suspenso, podemos dizer assim, do Botafogo, porque ele afastado, acho que é a melhor palavra, né? Suspenso não, perdão. Ele está afastado do Botafogo por conta de todos esses trâmites dele envolvendo uma negociação aí, uma possível negociação com clubes aqui do Brasil, né? A gente sabe que tem propostas de Palmeiras, tem propostas de Flamengo e ele não joga mais, provavelmente ele não deve mais jogar no Botafogo até esse ano, né? Desculpa, até esse ano, até a Copa do Mundo, perdão. Então, muito provavelmente deve ser negociado, tá? Vai sair, com certeza. Agora, se vai ser para o Brasil ou não, a gente não sabe. A prioridade é uma venda para a Europa e tem alguns clubes interessados, tá? O que já tinha sido noticiado era Fulham, lá na Inglaterra, Manchester United, também na Inglaterra, e tinha também o Arsenal, tá? Também estava de olho na contratação do Danilo. Os 3 na Inglaterra e agora surge mais um também na Inglaterra, né? Olha aí, que é o Newcastle, tá? O Newcastle que está na Liga dos Campeões, mas o Danilo, ele não gostou, entre muitas aspas, né? Porque o Danilo nem o Newcastle, tá? Porque o Newcastle sondou o Danilo,
né, viu lá, e o Botafogo pede 40 milhões de euros, tá? Segundo a ESPN, né, o Felipe Silva, né, o repórter Felipe Silva da ESPN. O Botafogo pede 40 milhões de euros ao Newcastle, e o Newcastle considerou essa proposta muito alta, né, considerou esse pedido do Botafogo muito alta. Então, a gente não sabe ainda se eles vão realmente fazer uma contraproposta, se vão aceitar essa proposta de 40 milhões, mas o Botafogo botou esse valor. O valor é 40 milhões. Quem vai pagar vai ser o Newcastle, vai ser o Arsenal, vai ser o Manchester United, vai ser o Fulham, vai ser o Palmeiras, vai ser o Flamengo. A gente não sabe, mas o valor é esse. O Botafogo já bateu o martelo quanto a isso. Agora, se vai aceitar uma contraproposta de algum outro clube, a gente não sabe, beleza? Vamos ver mais pra frente. O Danilo, né, o jogador, ele gostou da proposta, porém, um fator aí que ele exigiu, entre muitas aspas, né, não é uma exigência dele, mas é um desejo, digamos assim, né, é se transferir para algum clube que vai disputar a Liga dos Campeões no ano que vem. O Newcastle não é um desses, tá? O Newcastle ficou na 11ª colocação da Premier League e não vai disputar a Champions League do ano que vem, né, a Liga dos Campeões. Então, talvez a gente já descarte o Newcastle como possível destino do Danilo. Arsenal, e o Manchester United, né, que foram os clubes aí que também sondaram ele, são os dois clubes que estão na Champions League do ano que vem, tá? O Arsenal campeão inglês e o Manchester United ficou em terceiro colocado na Premier League e vai disputar a Liga dos Campeões no ano que vem. Então, vamos ficar de olho que muito provavelmente pode ser que esses sejam um desses, né, o destino dele no ano que vem. Beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Ficou um pouquinho mais longo, mas tentamos falar aí bastante de vários assuntos do dia de ontem, tá? Se acontecer mais uma coisa no dia de hoje, eu volto aqui para trazer mais notícias para vocês, beleza? Mas fiquem ligados também lá no Instagram, tá? A gente vai postar algumas coisas também. Valeu? Tamo junto, é nóis, valeu, até a próxima.